Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esperança. Eu preciso ter esperança, você precisa ter esperança. E o que é esperança, Sara? Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Eu preciso ter esperança, você precisa ter esperança. E a nossa esperança precisa estar em Deus. E reconhecer a existência de Deus não é um problema pra gente hoje em dia, não. Muita gente reconhece a existência de Deus. Nós vivemos num país cristão. Então, quanto mais a gente aprende da natureza, mais a gente reconhece que existe um Deus. Quanto mais a gente conhece da ciência, mais a gente reconhece que existe um Deus. Quanto mais a gente vive, mais a gente reconhece que existe um Deus. Esse não é problema. O problema é como você tem olhado para Deus. O problema é como você acha que Deus tem olhado para você. Em vez da gente entender que a gente é feito à imagem e semelhança de Deus, a gente como ser humano quer fazer de Deus a nossa própria imagem e semelhança. E isso, gente, isso acaba com a nossa esperança. A primeira coisa que você precisa entender sobre Deus é que Deus, Ele conhece a tua vida. Deus, Ele conhece a tua história. Não existe nada que você tenha feito que Deus não conheça. Deus conhece o que você faz de bom. Mas Deus, Ele também sabe o que você faz de ruim. E mesmo assim, Deus te ama. A Bíblia fala lá no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 3. Ele diz o seguinte: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando tanto os bons como os maus. Ou seja, a Bíblia deixa muito claro que Deus está observando para você. Eu queria dizer para você, tenha esperança. Tenha esperança porque o teu Deus, o teu Redentor, Ele conhece a tua vida. Ele está olhando para a tua situação. E Deus não apenas conhece. Segundo ponto, Deus se importa com a sua vida. Deus não apenas conhece a tua história, mas Ele se importa com a sua história. Deus não é indiferente, não. Ele não olha pra você e diz assim: ah, Sara sonha com isso, Sara se preocupa com aquilo, e Ele fica apenas conhecedor. Não, Deus não é indiferente. Ele conhece a tua história, mas Ele se importa com a tua história. E eu vou te provar isso com base na Bíblia. A Bíblia fala, Romanos 5:8, mas Deus nos mostra o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Independente da tua situação, Cristo se importava com você. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, e ele foi convidado a se retirar do Jardim do Éden, mesmo assim, Deus conhecia a realidade deles, a realidade do pecado. Mas Deus também se importou com eles. Deus também se importa comigo. Deus também Ele se importa com a tua vida. E você precisa lembrar disso. Para que você tenha esperança, você precisa entender que Deus, Ele se importa com a tua vida. Deus, Ele conhece a tua vida. Deus, Ele se importa com a tua vida. E terceiro ponto, Deus, Ele pode mudar a tua situação. Deus pode me mudar, Deus, Ele pode te mudar. Ou Ele pode mudar as circunstâncias que a gente tem vivido. Por quê? Porque a nossa esperança está no Senhor. E Ele não é indiferente. A Bíblia fala em Efésios 19:20. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se sentasse ao lado direito no mundo celestial. Ou seja, Deus pode mudar a situação das pessoas. Deus, Ele mudou através de Jesus Cristo. Ele mudou a história da humanidade. A humanidade que estava presa no pecado, escravizada, separado de Deus. E Deus viu como a humanidade estava. Ele se importou com a humanidade. E Ele mudou a direção da humanidade. Esse mesmo Deus, esse Deus que a gente precisa ter esperança, Ele pode mudar a minha vida. E Ele pode mudar a tua vida. Eu quero te convidar a você ter esperança. Eu quero te convidar a você crer, mas crer na pessoa certa. A você ter esperança, mas ter esperança na pessoa certa. Tenha esperança naquele que conhece a tua história. Tenha esperança naquele que se importa com a tua história. E tenha esperança naquele que pode te mudar ou mudar a tua história. E quem faz tudo isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus me abençoe e que Deus te abençoe.